Que o Espírito de Deus nos conduza nesse momento e todos os dias da nossa vida para permanecermos fiel a Ele. E que o coração de cada um aqui também, em resposta a esta fé, tome a decisão de ser fiel a Deus em todos os dias que ainda restam sobre a terra. Irmãos, é um dia diferente. Assim como no período de Natal, a gente sente um clima diferente no ar, um clima agradável, um clima de felicidade. Sem dúvida nenhuma, hoje, mesmo sabendo o que aconteceu no domingo, é um dia diferente. É um dia que a gente lembra quando o nosso Senhor e Salvador foi pregado na cruz. É o dia, assim como no Natal nós festejamos, penso que na Páscoa nós temos também todos os motivos para festejarmos. Ali chegou a esperança, ali renasce em nós, de fato, aquela convicção e a fé dada pelo Espírito de que nós agora temos a coroa da vida eterna. O ser humano, todos nós, costumamos muito procurar culpados. Vocês já notaram? Tudo que acontece na sua vida, você procura um culpado. Se você adoece, você quer encontrar uma culpa, por que adoeceu. Se você perde um parente, se falece um amigo, uma pessoa muito chegada, você quer saber de quem é a culpa? Quantas vezes culpamos os médicos por isso? Quantas vezes talvez achamos que eles medicaram errado, trataram errado uma situação? Nós temos dificuldade, até mesmo quando nós erramos, tentamos de todas as formas justificar as nossas falhas, nossos pecados. Então nós sempre arrumamos desculpa e culpado para tudo. Hoje eu convido cada um de vocês a pensarem comigo e vamos tentar arrumar um culpado. Culpado do quê? Na verdade, vamos arrumar um culpado. Por que Jesus foi colocado na cruz? Vamos ver se a gente consegue achar um culpado de fato e de verdade. Por que ele teve que passar por tudo que ele passou naquela cruz? Em muitas regiões do Brasil, existe um costume de pegar um boneco para ser Judas, porque na cabeça deles Judas é o culpado. Judas não devia ter traído, Judas não devia ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, Judas não devia ter dado um beijo para identificar Jesus, porque o beijo era o sinal de identificação para os soldados de que esse de fato é Jesus. Então ele era obrigado a dar um beijo de identificação. Não era um beijo de amigo, não era um beijo carinhoso, mas era um beijo de um traidor. Então, talvez Judas, se Judas não tivesse traído Jesus, podemos dizer que ele não teria ido para a cruz. Então a pergunta que Judas é o único culpado pela morte de Cristo? Podemos pensar adiante. Vamos pensar talvez em Pedro. Pedro, que há poucas horas antes disse: Senhor, se for preciso, eu vou aonde o Senhor for. Se o Senhor morrer, eu vou morrer contigo. Jesus olha para ele, deve ter dado um sorrisinho e ter dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, será que aquela negação de Pedro, se Pedro não tivesse negado diante das pessoas e tivesse
falado com os sacerdotes, com os soldados, será que eles não teriam libertado Jesus e Jesus não teria sofrido o que ele sofreu? Mas será que só Pedro é culpado pela morte, pela crucificação de Cristo? Vamos um pouquinho mais longe, vamos tentar pensar nos discípulos. Pedro ainda tentou defender Jesus no Getsemane e Jesus disse: calma, Pedro, guarda a sua espada. Mas e os outros? Os outros que fugiram? Se eles tivessem enfrentado, tivessem encarado, se eles tivessem de fato com aquela convicção que Jesus é o mestre, é o Messias, é o prometido, é o rei, se eles tivessem ficado lá, será que Jesus teria sido crucificado? Então a pergunta: será que só os discípulos são culpados pela morte de Jesus? Vamos pensar um pouco mais. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os pastores da época, os líderes religiosos, os sabichões, os melhores da sociedade, aqueles que tinham poder para julgar. Tanto é que montaram um tribunal em emergência lá na meia-noite, tudo combinado. Compraram testemunhas. Se esses caras de fato conhecessem a Escritura, se eles tivessem visto Jesus como o Messias, como o Salvador da vida deles, será que Jesus teria escapado da cruz? Então nós podemos perguntar, e assim como aqueles líderes eram cegos, nós estamos vendo um monte de líderes cegos em nossos dias, cego guiando cego, e tem de monte. Será que só eles são culpados pela morte de Jesus? Vamos pensar em outro. Talvez você pense: Pilatos. Pilatos interrogou Jesus por 2 momentos em coisa rápida. Pilatos, ele chegou e disse: olha, você sabe que eu tenho poder para te crucificar, eu tenho poder para te libertar. E Jesus disse: toda a autoridade que você tem, ela veio lá de cima. Mas não te preocupa, aquele que me entrega para ti comete um pecado maior. Mas Pilatos lavou as mãos quando ele devia ter encarado por situações políticas daquela época. Ele não assumiu a postura de um líder para defender a verdade e a justiça, mas por favores políticos, ele fica retraído e opta por lavar a mão, para tentar tirar a culpa dele. Como nós vemos hoje, os favores políticos: se tu fizer isso, eu faço aquilo, e assim segue a vida. E Pilatos não estava numa situação diferente. Se ele tivesse de fato libertado Jesus, falar: não, eu com o poder que eu tenho, eu liberto você, será que Jesus teria escapado da cruz? Então a pergunta que fica é: será que só Pilatos também era culpado? Vamos pensar no povo. Aquele povo que há 5 dias, tinha recebido Jesus com palmas, com flores, enfeitando o caminho. Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. E o povo sedento para que Jesus
aceitasse a missão de rei. Esse povo que aclama Cristo, agora grita, junto com os sacerdotes, os pastores, eu vou falar pastores porque é importante saber disso. Junto com os pastores, esse povo grita, crucifica-o. Ué, acabaram de pedir para ser rei, agora querem pendurar na cruz? Essa mudança tão rápida, não era só lá daquele tempo, hein? Observem como as coisas mudam rapidamente aqui no nosso mundo também, nos nossos dias. Então, olhando assim, a pergunta que fica, será que só o povo era culpado pela morte de Cristo? Vamos pensar em outras. Os soldados. E aqui é importante, eu ouvi uma frase de um soldado. Ele disse, nós somos treinados no exército para cumprir ordem. Não importa de quem venha. Não importa se é justa ou injusta. Nós cumprimos, nós executamos. Mas se os soldados talvez tivessem se recusado porque eles sabiam que Jesus era inocente de tudo aquilo que estavam falando, se eles tivessem se rebelado contra os sacerdotes que queriam de toda forma a crucificação de Cristo, se eles tivessem se impondo e assumido a sua postura também de defender a justiça, é claro que mesmo cumprindo leis e ordens, eles vão ter que responder por isso. Assim como um policial hoje que comete injustiça no seu exercício, ele vai responder pela sua injustiça. Mas será que só os soldados eram culpados pela morte de Cristo? E a pergunta que fica, e nós? Onde nós entramos nisso? Por que estamos aqui hoje? Por que você está aqui? O que te trouxe a essa casa hoje? O que faz você olhar para Jesus e dizer, eu amo esse Jesus? Será que nós temos participação na morte de Jesus? Nós sempre queremos arrumar uma desculpa e eu canso de ouvir pessoas dizendo, mas que Adão miserável, que mulher que tinha no paraíso, por que eles tinham que pecar? Por que nós pecamos? Sempre queremos achar um bode expiatório que leve nossos pecados embora, do nada. Onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? O texto de Isaías 53 diz assim, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Se vocês lembrem, eles zombavam de Jesus, e até falavam, se tu és o Filho de Deus, desce então, desce que nós vamos crer. Que Deus o estava maltratando e ferindo, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, mas o Deus eterno castigou o seu servo,
fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados. Sabe, quando a gente pensa, então nós também somos culpados. Exatamente. O que esse texto de Isaías está dizendo é que Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Pilatos, dos soldados, pegou o pecado dos discípulos de Pedro e colocou sobre Cristo. Então paremos de achar culpados. Paremos de inventar bode expiatório para levar embora as nossas culpas. Aquele que é capaz de levar as nossas culpas foi Jesus. E é Jesus. Coloque a tua vida na mão dele. Entrega o teu coração. Lamente o seu pecado. Porque o texto de 1 Coríntios, quando ele aponta os pecados, é exatamente isso. É a nossa injustiça que está aqui. É o nosso adultério. É a nossa idolatria. É o nosso pecado do homossexualismo. É as nossas palavras malditas. É o nosso coração ganancioso. É os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos que nos afastam de Deus. Jesus carrega os meus pecados. Isso me dá liberdade. Em Hebreus está escrito assim: Jesus ofereceu só um sacrifício, uma oferta que vale para sempre. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de pagamento para tirá-los. Jesus disse: está consumado. Pare de achar que você é bonzinho e que Deus vai te perdoar porque você é bom, porque você faz muita coisa boa. Aquilo que a gente faz de bom é fruto da nossa fé. Ela parte da fé, parte do amor que recebemos de Deus, e não para nos lavar dos pecados. Estamos livres. Sinta no seu coração livre. Eu não sou mais obrigado a servir Satanás. Eu não sou obrigado a servir o mundo. Eu não sou obrigado a servir político. Eu não sou obrigado a servir capricho de ninguém. Porque eu sou livre. Sou livre em Cristo. E você é livre. Livre para servir esse Deus. Então, como cristão, saiba colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Saiba fazer isso, aprenda a fazer isso. Agora, com uma nova vida, como cristãos, digamos não ao pecado e lutemos contra ele. Eu não vejo mais tantos cristãos lutando contra o pecado. Mas se justifica demais pecados hoje. Se tampa o sol com a peneira. Paremos de fazer isso. Como cristãos, vivamos uma vida dedicada e consagrada a Deus. Seja aqui, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares. Como cristãos que não apoiamos nem defendemos o mal no nosso país e no mundo. Como cristãos que nós pegamos a nossa cruz e sigamos Cristo. Cristianismo
é cruz. Cristianismo não é um mar de rosas. Aqui nesse mundo não. Porque o mundo vocês estão vendo o que está fazendo com os cristãos. Abram os olhos e vejam o que o mundo está fazendo com os cristãos. Então, ser cristão não significa que Deus vai te livrar de tudo, muito pelo contrário, pegue a sua cruz. Cristianismo é pegar a cruz e seguir Jesus. Por isso, Sexta-feira Santa é um dia de consolo, é um dia de conforto. Eu encontro conforto no dia de hoje, porque o meu Salvador, Ele morreu na cruz. Eu sei que Ele saiu de lá. Eu vejo Ele. Eu vejo Ele, eu percebo Ele. E eu sei que em breve Ele voltará para me buscar. Quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo que as trevas foram derrotadas pela luz. Que Deus mantenha o nosso coração firme, mesmo diante das grandes dificuldades que enfrentemos. Fiquem firmes, não abandonem a fé. Se vocês perderem a fé, vocês perdem tudo. Vocês perdem o céu, vocês perdem a presença do Pai, vocês perdem o perdão do Pai. Permaneça na fé, continue olhando para Jesus e que o teu coração creia nele todos os dias, até o dia que Ele vai dizer: vem meu filho, vem, receba a coroa da vida que está preparado para ti, para todo sempre. Amém.